É isso que nós ostentamos com muito orgulho. A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se morremos com Ele, certamente ressuscitaremos com Ele. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Meu Deus, aleluia! Na cruz sempre me gloriar. Glória a Deus, aleluias! Sejam todos bem-vindos, pessoal. Glória a Jesus. Deu um problema aqui. Amém, louvado seja o nome do Senhor. William, seja bem-vindo, William. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar nossa live. Agora, nós vamos aí até as 20 horas com vocês. Temos certeza que Deus tem uma bênção para cada um de nós nessa noite. Amém? Misericórdia. O Lúcifer dos Santos está amarrado em nome de Jesus. Quebrado, destruído sem força. Em nome do Senhor. O cara entrou com o nome aqui, Lúcifer dos Santos. Só o Pai para ter misericórdia. Queima Jesus. William, seja bem-vindo. Elizabeth Ribeiro, Deus abençoe. Leandro, Ricardo Barbosa, Deila Cardoso, Nação dos Que, Laura Branco. Nossa, essa camisa aqui, ela cria um fundo difícil para fazer a leitura. Deixa eu ver. Juan Estevam, Reinaldo José, Maura Santos, Lourdes Tavares, Pedro Ferreira, Jandira Costa, Edson Souza. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Amados, estamos iniciando a nossa live. Quarta-feira, sou o pastor Marcos, da comunidade Evangélica Cristo Esperança. Irmão Silva chegou. Quem mais? Maria Salomé, Nieta, isso, Cerqueira, William, ai, meu Deus, Rosana. Nossa, essa camisa aqui gera um fundo muito ruim. Meu Deus do céu. Essa camisa aqui, ela gera um fundo muito difícil para ler ali. Peraí, deixa eu ver. Ah, agora ficou melhor. Maura Santos, Maria Creuza, Catícia, isso, Catúcia, deve ser, Rodrigo. Tá escrito Catícia. Paulo de Godoy, Zélia Aparecida, Rayane, José Batista, José, Pastora Jussara, Maria de Fátima, Gisele Soares, Rave 3022, Aline Tatiane, Marlene Franco. Glória a Deus aí pela vida de vocês, pessoal. Aqui no Kawaii não tem muita dificuldade não, mas aqui no TikTok a camisa quadriculada tira o fundo, não deixa a gente ler direito. Cida, Deus abençoe. Antônio Donizete, Sérgio Proxy, Elionai Brito, que mais? Luísa, Carlos. Que bênção, pessoal. Glória a Deus por vocês. Presta bem atenção, amados. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Essa live eu tenho segunda, quarta e sexta, das 19 até as 20 horas, trazendo uma palavra e orando por você, tá? Então, se você precisar de oração, pode fazer o pedido aí, que eu estarei orando por você, pela sua família, pela sua casa, pedindo a bênção do Senhor sobre vocês, ok? Estou feliz demais com a presença de todos vocês aqui. Fica comigo aí até o final. Eu tenho uma palavra, eu estou trazendo uma série sobre o reino de Deus, e hoje eu quero falar um pouco sobre as parábolas do reino, ok? Para você se localizar, você precisa se situar no reino, saber quem você é, se você está do lado de cá ou do lado de lá, se você pertence ao reino, se você é trigo, se você é joio, quem você é no reino de Deus, amém? Deus está nos chamando para alinhamento, Deus está chamando a igreja para se alinhar, nós somos chamados para viver na presença do Senhor, então nós não podemos abrir mão
daquilo que ele tem nos dado, ok? Eu quero falar hoje sobre a parábola do reino e quero começar aqui com Mateus capítulo 13, versículo 1 a 23, que fala sobre a parábola do semeador. Inclusive, eu já até ministrei uma certa feita algo exclusivo sobre essa palavra, e é interessante a revelação que Deus me deu na parábola do semeador, tá? Então, fica comigo aí, você com certeza vai ser abençoado por essa palavra. Mateus 13 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, Jesus? Aqui a palavra do Senhor mostra que Jesus explica, que ele falava por parábolas, na intenção de revelar profundas verdades. O Senhor Jesus trazia então revelações por meio das suas parábolas, para nós entendermos, porque são coisas profundas do reino de Deus, e muitas vezes nós não conseguimos entender quando as pessoas falam de maneira que não consegue explicar. A verdade é essa: o reino de Deus ele é tão simples, que nós precisamos de alguém que tenha conhecimento, das coisas do dia a dia para nos explicar. E é isso que Jesus estava fazendo através das parábolas, pegando as coisas que aconteciam no dia a dia para explicar sobre o reino de Deus, ok? Então olha só, ele falava por parábolas para revelar verdades espirituais de forma que somente os espiritualmente atentos compreendiam ou compreenderiam. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, quando Jesus contava as parábolas, quem realmente era fiel a ele, quem servia a ele de verdade, entendia na hora, Até hoje é assim. Se você pegar e ler as parábolas do Senhor, as parábolas do reino, e você estiver conectado com o céu, estiver conectado com Cristo, você vai entender. Você vai saber quem é quem na parábola, você vai saber do que Deus está falando ali naquela parábola. Porém, se a pessoa não for espiritual, ela vai ficar assim: mas o que quis dizer? O que está querendo dizer isso daí? Então vai vir várias indagações, a pessoa não vai ter resposta, porque ela não é uma pessoa espiritual. Olha só a explicação da parábola. Mateus 13, 18, 23. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que Jesus estava dizendo? Aquela semente que o semeador estava semeando e que caiu ao pé do caminho, tá entendendo? É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não entende a palavra de Deus. Por isso o maligno vem e arrebata aquela semente que foi semeada no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. É interessante que quando nós analisamos a Bíblia, a gente vai entender que, primeiro, o semeador, ele trabalhou lançando a semente em todos os lugares, em todas as terras, em todos os campos. Ele está preocupado com todos os corações. Deus está preocupado com todas as pessoas. Por isso que a semente é lançada em todos os corações. Talvez você que está aí hoje dizendo, eu já vi pessoas dizendo assim: o fulano de tal sabe que eu sou da religião tal e fica falando de Deus para mim. É porque Deus está semeando a semente. Entenderam ou não? A semente ela tem que ser semeada em todos os corações. Porém, a Bíblia diz que aqui, nessa questão, ela caiu à beira do caminho. E aí Jesus diz: olha, à beira do caminho são as pessoas que ouvem a palavra do reino, mas não entendem. E aí o maligno vem e toma a palavra do coração dela. Tá entendendo? O diabo vem e toma. Olha só, uma ilustração aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele entrou na cidade de Jericó. Quando ele chegou na cidade de Jericó, que ele entrou na cidade de Jericó, existia um cego assentado à beira do caminho. Então olha só isso aqui. O que Deus está falando. Que a palavra foi lançada à beira do caminho. Porque na beira do caminho sempre tem pessoas que estão ali e que ouvem a palavra, mas não dá crédito. E o diabo vem e rouba a palavra. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó
Jesus faz milagres, faz cura, faz libertação, um monte de coisa acontece lá em Jericó. Quando Jesus volta, na hora que ele está voltando, o cego ouve aquele tumulto passando e ele entende que é Jesus. E aí o que acontece? A palavra foi semeada quando Jesus passou, quando ele volta de Jericó. O cego, que estava à beira do caminho, ouviu a palavra e deu ouvido. Então, não são todas as pessoas que são beira de caminho que não recebem a palavra. Porque se Deus agir na vida dela, se Deus mover o coração dela, se o diabo não roubar a palavra, ela vai vir para Deus, vai vir para Jesus. A Bíblia diz que os homens foram até usados pelo inimigo, dizendo, pode parar de gritar, o mestre não vai te ouvir. Os homens falaram para ele, porque ele começou a gritar cada vez mais alto, porque Jesus estava indo, já estava se distanciando dele. E ele gritava cada vez mais alto. E a Bíblia diz que ele gritou, até que Jesus parou. E Jesus chegou até ele e disse, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, mestre, eu quero ver. Então ele saiu da beira do caminho e agora ele entrou no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a parábola do semeador quer dizer que quem está à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, mas não entende, não dá crédito, não recebe no coração. A palavra fica, ali pairando na mente e o diabo vem e rouba aquela palavra. Ok? Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E está falando aqui no caso da pessoa que foi semeada à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, que aqui são outro tipo de solo, né? A gente vai ver que tem o caminho, tem as pedras, depois nós vamos ver que tem também aquele que é os espinhos, e depois tem a terra boa. São 4 tipos de solo que Deus fala aqui para nós nessa parábola do reino. Tá? Ele quer dizer o quê? Tem pessoas que têm um solo como beira de caminho. Tem pessoas que têm um solo, coração, pedra, duro. Tem pessoas que têm um coração, muitas vezes, cheio de espinhos. Tá? E todos esses recebem a palavra. Mas aonde que a palavra vai frutificar? No coração que é terra boa. E eu expliquei sobre isso aqui porque tem todo esse texto aqui na Bíblia mostra, por exemplo, a questão de quem está à beira do caminho. Nós vimos o caso do cego, que ele deixou a beira do caminho e passou a entrar no caminho através da palavra que foi recebida. A palavra do Senhor fala também o caso, por exemplo, aqui da próxima terra, que é a terra que é pedra, né? A Bíblia diz que é pedra, tem raiz, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia, perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então está falando aqui de pessoas que têm corações duros, pessoas que são embrutecidas pelas dificuldades da vida, pelos traumas, pelos problemas que a pessoa passa. Elas não acreditam mais em ninguém, não acreditam mais em nada. Alguns dizem que se transformaram em ateus porque não acreditam em nada. Tá entendendo? Então são pessoas duras, coração duro. Mas porém, existe também o profeta, Deus falando para o profeta, mandando o povo arar a terra. Arai o campo de posil, tirai as pedras, disse o Senhor. Então nós vamos ver aqui que no processo de ouvir a palavra, essa pessoa que tem coração duro, se ela tiver uma ação proativa, tá? Se ela se levantar em relação à palavra e fazer a parte dela no negócio, Deus vai fazer a obra na vida dela. Então não é porque a pessoa tem um coração embrutecido, a pessoa é dura, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, que ela não vai poder realmente se transformar em uma terra boa. Eu não sei se vocês sabem, mas eu mexo com terra. Nós temos uma chácara. Quem entrar aqui no meu canal, vocês vão ver que eu posto vídeo da chácara, que a gente tem uma plantação aqui praticamente do lado da igreja. Aqui próximo a gente tem uma chácara de 2.500 metros e lá nós plantamos bastante coisa. Tem mais 1.500 da minha irmã, temos 4.000 metros. Depois tem um fundo ainda, que é um fundo de área de preservação ambiental, que a gente também planta. Então dá em torno ali dá mais ou menos 5, 6 mil metros de terra que a gente planta. Então eu sou roceiro, eu trabalhei muito tempo na roça, eu entendo muito de plantação.
E a gente sabe que a terra, não existe terra ruim, existe terra que não foi cuidada, que não foi trabalhada. Então, por mais que as pessoas dizem, essa terra não produz nada, não produz nada. Se você for lá e trabalhar ela, se você arar a terra, se você depositar matéria orgânica, se você jogar água, se você cultivar, se você arar, aquela terra vai produzir. Não existe terra ruim, existe terra que precisa ser cuidada. Então é assim também o coração do homem. O coração do homem está embrutecido, está endurecido por conta das dificuldades da vida, das lutas, das guerras que a pessoa tem passado, dos traumas, muitas vezes das decepções, das frustrações que tem no dia a dia. A pessoa vai ficando endurecida. Porém, se ela der espaço e permitir que as pedras não sejam tiradas, se ela mover em direção para arar a terra, aí Deus vai fazer coisas grandes através dela. Tem um monte de gente que eram pessoas assim, hoje estão no reino, estão na igreja buscando o Senhor, servindo o Senhor, sendo bênção. Na minha igreja mesmo que tem de pessoas que mexiam com tráfico de drogas, mexiam com drogas, mexiam com um monte de coisa, e hoje estão servindo a Deus no crime, hoje estão servindo a Deus. Eram pessoas embrutecidas pelo próprio inimigo, que tem feito, né, hoje tem aproveitado para destruir a vida dos jovens. E hoje Deus fez a obra na vida deles. Então, não, mesmo que aqui existe aquele solo perfeito, o solo que vai produzir, mas não quer dizer que o beira do caminho nunca vai produzir. Vai produzir sim, quando ele ouvir a voz de Deus e sair da beira do caminho. O pedregoso, ele vai produzir sim, quando a terra for arada e quando for tirada a pedra. Enquanto estiver embrutecido, estiver lá cheio de pedra, não vai produzir não, mas se tirar as pedras, se arar a terra, vai produzir sim. E vai produzir 30, 60 e 100 por um. Amém, Jesus? É isso que está dizendo aqui, ó. Então, esses que têm um coração muito duro, ele recebe a palavra até começa a germinar. Mas aí vem as decepções, aí vem as frustrações, aí vem as angústias, aí vem as dificuldades, aí vem as guerras, as lutas da vida. E a pessoa se ofende, logo se ofende. E dali a pouco o que acontece? Já era. Aí a semente morre. Mas nessa noite, Deus está mandando dizer para você, querido, que se para você entrar no reino, para você ficar no reino, você tem que arar a terra. Você tem que arrancar as pedras. Você tem que fazer alguma coisa, meu Deus. Quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, ele diz, tirai a pedra. Por quê? Porque era a parte que eles podiam fazer. Tem coisa que você pode fazer e deve fazer. É necessário que você faça. Deus não vai fazer tudo na sua vida e nem na minha vida. Tá? Deus vai fazer a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Então arranque a pedra, are o campo. Porque para a semente de Deus prosperar no seu coração, você vai ter que ter uma ação proativa. Amém, Jesus? Mas aí nós vemos um outro solo, que é os espinhos. Jesus está explicando aqui. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, queridos, que muitas pessoas que elas começaram a ouvir a palavra começou a frutificar, a crescer, a prosperar. Porém, olha só, os espinhos cresceram acima da palavra. O que é isso? O cuidado deste mundo, o amor ao dinheiro. Olha isso, amados. Não é pecado a pessoa ter dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção, desde que você seja o senhor dele. A partir do momento que o dinheiro passa a ser o seu senhor, você se torna escravo do dinheiro. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores. Ou serve a Deus, ou serve a Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas. A riqueza, ela vai crescer no coração da pessoa, porque o problema não é o homem ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. A Bíblia deixa claro sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz dos males. As pessoas confundem. Ah, fulano de tal é rico, por isso ele é do diabo. Claro que não, nada a ver. Não é o dinheiro que determina quem é do diabo. É o amor ao dinheiro. O amor a qualquer coisa que você se apegar neste mundo vai te tirar da presença de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas que colocam o teu amor no dinheiro, tá? Quando começa a vir as dificuldades, as perseguições, por causa da palavra, por causa do evangelho,
Jesus diz, naqueles dias muitos serão perseguidos por causa do meu nome. A igreja brasileira não sabe o que é perseguição, pessoal. Vamos ser sinceros, eu sou crente, eu aceitei a Jesus em 1987, 86, acho que 86. 30 e lá vai pedrada de quase 40 anos de cristão. Eu não sei o que é perseguição, eu não vejo perseguição no Brasil. Perseguição não vejo mesmo, entendeu? Mas muitos cristãos, né, tiveram muitas perseguições. Hoje nos países, por exemplo, árabes, né, países que têm religiões diferentes da nossa, os cristãos são perseguidos lá, e severamente perseguidos, e muitos são mortos por conta do evangelho. Tá entendendo? Mas hoje, muitas vezes a pessoa fala, mas só porque eu sou crente. As pessoas estão falando isso porque eu sou crente, as pessoas estão fazendo isso comigo porque eu sou crente. O que é isso, pessoal? E por conta disso, muitas pessoas não deixam a palavra de Deus frutificar e querem ser do reino. Nós não podemos, de maneira nenhuma, voltar atrás por conta das perseguições, por conta das angústias, por conta das dificuldades que nós enfrentamos como cristão. Tem pessoas que falam assim, se eu não fosse crente, eu poderia fazer isso. Se eu não fosse crente, eu poderia fazer aquilo. Querido, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas eu não posso me deixar ser dominado por nenhuma dessas coisas. A Bíblia deixa claro isso. Então tem que ter um consenso e um equilíbrio para que você não venha colocar em xeque o reino de Deus por conta das suas vontades. Amém, Jesus? Então, o amor ao dinheiro e o amor a esse mundo tem feito muitas pessoas deixarem o verdadeiro evangelho. E muitos, para não ficarem fora do evangelho, eles acomodam o reino segundo as suas práticas, as suas vontades. Isso não adianta. Não tem como enganar Deus. Deus tem que ser como ele determinou. Tá? Não adianta, se Deus disse que é pecado, eu preciso sacrificar isso para que eu venha viver realmente no reino. Amém, Jesus? Então a sedução do mundo e a sedução das riquezas tem levado muitas pessoas a matarem a semente de Deus nos seus corações. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, que é o quarto solo, né, é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outros 60, e no pior das hipóteses, 30%, 30 por 1. É lindo você ver como é que funciona na produção da semente. Como eu sou plantador, como eu sou roceiro, tá? Se atrás eu cheguei lá na chácara, estávamos ali mexendo ali, porque eu tô plantando café, tô plantando laranja, mexerica, poncã, tô plantando manga, tô plantando um monte de coisa. E tenho muitos pés de banana, eu tinha mais de 200 pés de banana plantado, e depois deu um problema lá e a gente perdeu uma boa quantidade desses pés. Mas aí eu cheguei num lugar que tinha um pé de banana que estava maduro, bem maduro, as bananas estavam caindo, já os passarinhos comendo no pé. Coisa mais linda do mundo. Você vê como que Deus é próspero, como que Ele abençoa, como é que Ele prospera. Você coloca uma semente no chão, aquela semente dá milhões de sementes. É um negócio extraordinário. Eu fico assim encantado. Às vezes eu tô lá na chácara trabalhando, na terra, e eu fico olhando assim, meu Deus, se você pegar o princípio da sementeira, não era para ninguém passar fome na terra. Ninguém. Porque você coloca uma semente, 1 grão de feijão, você colhe 50 grãos de feijão. Você coloca um caroço de manga, na primeira colheita da manga lá, nos primeiros anos, você não tem quase nenhuma, mas depois chega uma hora que você vai ter tanta manga. Você planta banana todo ano, ela vai dá um cacho aqui, morre o pé e nasce outro, ali já dá outro. Não para mais. É muita prosperidade a questão da semente. Tá entendendo? Então não era para ninguém passar fome na terra, por conta de que Deus ele é muito abundante na prosperidade. Então entenda isso, amado. A terra, o solo perfeito, o solo que produz 100, 60 e 30 por 1, mostra que esse solo ele foi trabalhado. Não existe um solo que vai produzir a vida inteira sem ser trabalhado. Ele pode até produzir de início. Você pega um solo bom, cheio de matéria orgânica, você vai lá, faz uma plantação, ele vai dar uma plantação bonita ali, de início. Só que, se você não fizer manutenção, se você não fizer correção, se você não colocar alimentos, se você não pôr adubo para aquele solo, chega uma hora que aquele solo não vai funcionar mais, ele não vai produzir mais.
Então o solo tem que ser sempre cuidado do solo. Partindo desse mesmo princípio, olha o coração do homem. Quantas pessoas aceitam a Jesus, e eu falo porque quando eu sou muitos anos que estou na igreja, você vê a pessoa vem para a igreja, ela fala, não pastor, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou largar tudo, agora eu vou fazer isso. É o solo que foi arado para receber a semente, para preparar a semente, para dar os frutos. Só que aí a pessoa vai indo, aí vem uma frustração, aí vem uma decepção, aí vem uma guerra, aí vem uma luta, e o coração da pessoa vai endurecendo. Dali a pouco, a pessoa está pior do que quando ela estava lá no início. E ela larga tudo e volta para o mundo. Por quê? Porque ela se transformou num solo pedregoso. Mas se você quiser fazer o processo reverso, você pode fazer também. Você pode tirar as pedras, você pode arar o coração, você pode adubar a terra, né? No caso aí, colocando todos os elementos da palavra de Deus. Não tenha dúvida, amado. Você vai produzir, você vai ser um crente de verdade. Você vai ser um crente cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Você vai produzir frutos dignos de arrependimento, frutos do Espírito Santo. E as pessoas que estão ao seu lado, elas vão sentir prazer de estar ao seu lado, por conta dos frutos que você dá a cada um deles. Porque é assim, amado, uma planta, quando ela tem fruto, é maravilhoso você chegar debaixo de uma árvore frutífera, com frutos maravilhosos, com fruto doce, com fruto perfeito. É lindo demais, traz isso para a nossa vida. É maravilhoso estar perto de pessoas que estão cheias do Espírito Santo, cheias da graça de Deus, cheias do conhecimento, cheias da revelação de Deus. E é isso que Deus quer que nós façamos no reino. Porque o reino está aqui agora. Então se você disser, não, eu sou do reino, eu estou no reino, mas é um solo pedregoso, a palavra não terá validade no teu coração. É um solo espinhoso, você vai pensar em dinheiro, em riqueza só no mundo. Não, estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que lutar, não tem que sonhar, não tem que prosperar. Não é isso. Eu estou dizendo que você não pode pôr o seu coração nessas coisas. E muitos que têm posto o seu coração nessas coisas têm simplesmente deixado o reino de Deus de lado. Então o reino, olha só a explicação, o reino é como o semeador. O semeador é Jesus. Ele semeia a palavra de Deus, que é o evangelho do reino, nos corações. A semente é a palavra de Deus. Tá? Nesse caso aqui, da parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus que está sendo ministrada são sementes que estão sendo lançadas no seu coração. Por isso que você precisa acomodar essa semente. Por isso que você tem que guardá-la no teu coração, protegê-la. Cada semente tem uma característica. Tem semente que gosta, que você já pega ela põe na terra. Tem semente que você pega ela e coloca ela, por exemplo, dentro d'água. Tem semente que quer que você coloque ela dentro da geladeira. Enfim, cada semente tem um processo de germinação. Não são todos iguais. Então pega essa palavra, põe no teu coração e aqueça essa palavra para que ela germine. Amém, Jesus? Porque a palavra de Deus é a semente. Tá ok? Os 4 tipos de solo representam os 4 tipos de ouvinte. À beira do caminho, que é o ouvinte distraído, indiferente. Esse daí o inimigo rouba a semente. Porém, você pode se levantar. O cego de Jericó estava na beira do caminho e ele se levantou. E ele entrou no caminho. Ele deixou de ser beira de caminho para ser caminho. O interessante é que toda palavra, por mais ruim que seja, ela pode ser mudada. Israel está plantando hoje no deserto. Os chineses estão plantando hoje no deserto. Usam tecnologia, usam o conhecimento que eles têm e fazem o deserto florescer. Deus profetizou isso lá atrás, que o deserto floresceria. E hoje o deserto está florescendo. Por quê? Porque está tendo um cuidado especial. Se você cuidar do seu coração, ele também vai florescer. Ele também vai dar frutos. Amém? O solo pedregoso é aquele ouvinte emocionado, mas é superficial, porque a semente não alcança a terra por conta das pedras. Por isso que tem que tirar as pedras. Não suporta as provas, não suporta as perseguições, não suporta as frustrações, entendeu? As lutas, as guerras do dia a dia. E aí desistem do evangelho. Só que se você desistir do evangelho, você desistiu do reino. Você desistiu do rei do reino. Você desistiu de Deus. Você desistiu da eternidade com Cristo. Não é só uma religião. As pessoas têm a mania de achar que servir a Cristo é uma religião. Não é uma religião. Entendeu? Servir a Cristo é o projeto e o propósito que Deus tem para a sua vida. Para a vida de toda a humanidade. Quem não serve a Cristo vai perder a eternidade com Deus. Então, suporte as provas, suporte as perseguições. O
O solo que a semente recebeu entre os espinhos é o ouvinte dividido com o coração preso às preocupações e às riquezas. A palavra é sufocada e não frutifica por conta das preocupações deste mundo. As preocupações, só está preocupado em dinheiro, só está preocupado em conquistar, não tem tempo para Deus. Eu até falei sobre isso na segunda-feira, na ministração de segunda-feira, no estudo que nós tivemos. Falei sobre isso, que Satanás, que simbolizado lá no faraó, quando o Moisés chegou e disse que o povo deveria ir a caminho de 3 dias para adorar a Deus no deserto, o faraó falou, esse povo está muito ocioso, esse povo está sem fazer, está tendo tempo demais, vamos aumentar a carga do povo, para que eles não pensem em Deus, para que eles não vá buscar essas coisas, para que eles não pensem em sair daqui para adorar a Deus no deserto. E a Bíblia diz que ele falou assim, olha, tira agora a palha, e eles vão ter que ir lá e buscar as palhas, e eles vão ter que dar o mesmo número de tijolos, para que eles não tenham tempo para ficar pensando em adoração, em louvor, em honra e glória ao Senhor. E o Satanás tem feito isso hoje com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam enfurnadas muitas vezes só para ganhar dinheiro, e não tem um tempo para buscar Deus. E vai sufocando a fé, vai sufocando, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve a palavra, se a pessoa não tem tempo para Deus, como é que ela vai alimentar a fé dela? Aí chega uma hora que a pessoa para. Conheço muitas pessoas, comecei a trabalhar à noite, não fui mais para a igreja, foi esfriando, e dali a pouco não tive mais vontade de ir para o culto. Por quê? Porque as riquezas sufocaram a palavra de Deus. Então nessa noite, queridos, o Deus que nós servimos é um Deus que quer prioridades. Ok? Então muda essa terra de espinhos aí. Tá ok? E a boa terra, ouvinte, sensível, atento, obediente, dá fruto em diferente medida, 30, 60 ou 100, às vezes até mais, né? Então, olha só, o reino cresce através da pregação da palavra. A palavra é a semente que tem vida em si mesmo. O coração do homem é o campo onde o reino é plantado. Então, o coração do homem é o campo. O teu coração é o campo. Teu coração é o campo. Por isso que o profeta diz, arai o campo de posil, tirai as pedras. Arranque essas pedras do seu coração, para que a palavra de Deus encontre lugar e vida. Sai do meio do caminho. Sai, tira o teu amor às riquezas. Coloca o teu amor em Cristo. A Bíblia diz, onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração estiver na riqueza, tá entendendo? Tudo que a riqueza te ordenar e te exigir, você faz. Mas tudo que Deus manda, você não faz. Por conta da riqueza, que aconteceu com o jovem rico. O jovem rico chegou diante de Jesus e disse, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, guarda os mandamentos. Ele disse, mas isso eu faço desde a minha meninice, o que falta mais ainda? Jesus disse, olha, pega o seguinte, pega todos os bens que você tem, vende, dá aos pobres, segue-me e terá um tesouro no céu. A Bíblia diz, ele saiu pesaroso porque ele era dono de grande riqueza. É muito sério isso. Por que Jesus exigiu isso dele? Porque Jesus sabia que ele não queria o reino, tá? Porque ele estava embriagado pela sedução das riquezas. Tanto que você vai ver que lá na frente, quando Jesus conversa com Zaqueu, Zaqueu era riquíssimo. Em momento algum, Jesus mandou Zaqueu vender as riquezas dele para segui-lo. Porque o Zaqueu não tinha o coração das riquezas. Tanto que quando o Zaqueu se converte de verdade, ele diz, eu vou pegar tudo que eu tenho e vou dar metade para os pobres. E se alguém chegar e disser que eu roubei eles alguma coisa, eu vou entregar 4 vezes mais. Jesus falou, tá vendo? Hoje chegou salvação nessa casa. Jesus não falou para Zaqueu fazer isso. Ele fez isso livre e espontânea vontade. Porque ele não tinha o coração nas riquezas, mas o jovem rico tinha. Então Jesus atacou o jovem rico na onde estava realmente com um problema. Porque ele sabia que ele estava ali só fazendo uma média. Ele não queria realmente pagar o preço do reino. Porque para você pagar o preço do reino, é você abrir mão de colocar o coração nessas coisas, e colocar o coração no Senhor. Amém, Jesus? Então o coração do homem é o campo onde o reino é plantado. Devemos preparar nosso coração para ser uma boa terra. Somos nós que devemos preparar o nosso coração. É você que tem que tirar a pedra. É você que tem que tirar os espinhos. É você que tem que tirar o seu amor pela riqueza. Porque a Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O teu coração tem que estar em Cristo. O meu coração tem que estar em Cristo. Jesus é o nosso tesouro. Mais para frente nós vamos ver o campo em que tinha uma pérola de grande valor, do qual o homem vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo, porque ali havia uma pérola de grande valor. Jesus Cristo é a pérola de grande valor. Você precisa vender tudo que você tem para comprar o campo aonde está a pérola de grande valor. O teu coração, a tua mente, a tua vida tem que ser esse campo
onde tem essa pérola de grande valor. Você tem que desprender de tudo para você adquirir o campo que tem a pérola. Essa é a parábola do reino, querido. Mostrando para mim e para você o quanto nós devemos pagar o preço para estar no reino. Deus, sem você, sem mim, Deus continua sendo Deus. Jesus, sem nós, continua sendo Jesus. Senhor dos senhores, Rei dos reis. Mas nós, sem Ele, nós não somos nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso nós precisamos entender que a entrada no reino precisa de investimento, precisa de renúncia, precisa de obediência, precisa de pagar um preço. A Bíblia diz, o reino de Deus é adquirido pela força. Esforçai-vos para entrar nele. Amém? Nem todos receberão o reino da mesma forma. O resultado depende da resposta individual à palavra. Frutificar é a prova de que o reino está em nós. Não basta ouvir, é preciso produzir frutos dignos. Então, se está ouvindo a palavra de hoje, você quer estar no reino? Então você vai ter que arar o campo. Se você é pedregoso, você vai ter que arar o campo. Você está ouvindo a palavra, você quer estar no reino? Então se você é beira do caminho, você tem que vir para o caminho. Você tem que passar por caminho. Não adianta você ficar na beira do caminho. Ah, pastor, eu estou quase crente. Ah, o pessoal da minha casa, todo mundo é crente. Mas você não é. Então todo mundo vai ser arrebatado e você vai ficar. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Essa pessoa vai ser você. Por quê? Porque você não entrou no reino. Entra no reino. Eu já ministrei aqui sobre a natureza do reino. A semana passada, a semana retrasada, a natureza. E a semana passada eu ministrei sobre a entrada do reino. Tá? Então você precisa entrar no reino. E você precisa, no reino agora, mudar o seu coração, mudar o solo. Porque se você for pedregoso, você tem que mudar. Porque senão a palavra não vai ter validade. Se você for beira do caminho, você vai ter que mudar. Porque senão Satanás vai tomar a semente. Tá entendendo? Se você dá mais valor às riquezas desse mundo, você precisa mudar. Porque senão a palavra vai ser sufocada. E não vai ter frutos. Amém, Jesus? Então é importante nessa noite. Tá? Essa é a primeira parábola do reino. Ah, poderia falar mais? Poderia. Mas eu quero adiantar. Temos muitas parábolas para falar. Não vou falar tudo hoje porque não vai dar tempo. Tá bom? Eu só vou cumprir aqui o meu horário, 1 hora. Até porque eu tenho uma célula daqui a pouco na casa da irmã ali. A gente vai para a casa da irmã ministrar a célula. Porém, a gente vai dar continuidade depois. A semana que vem nós vamos estar falando de novo. Com exceção da segunda-feira que eu passo a live da célula. Mas as quartas e sextas nós vamos estar falando sobre o reino. Até fechar essa série do reino. Tá bom? Então a segunda parábola, que o reino é como o trigo e o joio. Mateus capítulo 3, 24 a 30 e 36 a 43. A parábola do joio. Está escrito assim, ó. Mateus 3, 24 a 30. Propôs de uma outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Retirou-se, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E eles lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa darei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então aqui mais uma parábola do reino, falando sobre o joio e sobre o trigo. Lá em cima o foco foi o solo. Aqui o foco são as sementes. Tá entendendo? Porque assim, Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Então nós somos frutos do grão de trigo que morreu. Jesus Cristo é o trigo que foi enterrado, que morreu ali no chão e produziu a cada um de nós. Nós somos frutos do trigo que morreu. Tá entendendo? Então, no reino de Deus, se existe só trigo, e o inimigo veio e semeou o joio. Então, dentro da igreja, não tem só crente. Pastor Manis, Deus abençoe, varoa. Não tem só crente dentro da igreja. Dentro da igreja tem o crente, que é o servo de Deus, o que nasceu de Cristo, que nasceu da semente de Deus, mas também tem o joio, que é a semente do maligno, que são as pessoas que estão ali, estão somente para complicar o processo, para poder disseminar o engano,
para falar mal de liderança, para falar mal de pastores, para colocar a igreja em xeque. Isso eu estou falando de uma igreja local, mas você pode entender como a igreja geral, no sentido geral. Sempre vai ter um ou outro que estão lá dentro, não estou falando de fora não, estou falando das pessoas que estão lá dentro para complicar o crescimento e a ampliação da obra de Deus, para falar mal da liderança, para falar mal dos pastores, para colocar em xeque a fé, para colocar em xeque a palavra de Deus. Então esses são o quê? Os joios. Amém, Jesus? E nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas. A explicação espiritual: o reino é como o trigo e o joio. O reino cresce no meio do mal. Jesus diz: eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Então, o reino de Deus cresce no meio das trevas. O mundo está em trevas. O mundo está perdido. E aqui está a igreja, aqui está o reino de Deus, aqui está os filhos de Deus, aqui está os frutos do reino de Deus, aqui estão as sementes de Deus, que nasceu de Cristo. Amém? Porém no mundo, mas o diabo também age semeando o joio. Então Jesus veio e semeou a boa semente. Jesus semeou a si mesmo. Ele disse: o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Então Jesus semeou ele mesmo, Deus semeou Cristo na terra como a semente de Deus para nascer agora outros trigos. E todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito lá em João, capítulo 1. Então todos nós nos transformamos filhos de Deus por meio da morte de Jesus, por meio da semente plantada por Deus que gerou os seus filhos. Amém? Mas o diabo também fez a sementeira dele. E ele semeou o joio. E esse joio parece com o crente. Ele dá paz do Senhor. Entendeu? Ele está dentro da igreja, ele canta louvores. Só que ele não tem temor a Deus. Ele não tem santidade. Entendeu? Ele não cuida das coisas espirituais. Porque ele é carnal. Tá entendendo? Então todos esses dois estão aí no meio. E o crente verdadeiro precisa discernir isso. Por isso que Jesus manda essa parábola para nós do reino. Para você ver que o problema não é a instituição. Porque tem muitas pessoas que falam: mas a igreja de hoje em dia, a igreja... Isso aqui. A instituição continua santa e perfeita. O problema são o joio no meio do trigo. E isso tende a aumentar. Por que tende a aumentar? Porque nós estamos no fim. Quanto mais próximo estivermos da volta de Jesus, mais o diabo vai semear o mal. E nós, como cristãos em Cristo, servos de Deus, temos que ter discernimento na palavra. Então, olha só, o campo é o mundo. Não é a igreja local lá, tá? O campo é o mundo. Jesus deixa claro que o campo é o mundo. Isso mostra que o reino de Deus avança no mundo. Paz do Senhor, Solange. Deus abençoe sua vida. O reino de Deus avança no mundo, mesmo em meio à oposição do mal. Mesmo Satanás tentando, sabe, amordaçar a igreja, né, atrapalhar a igreja. O próprio Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque a igreja é a semente de Deus na terra. Nós somos as sementes de Deus na terra. Ou você é joio. Se você for trigo, você é a semente de Deus na terra. Então, Jesus semeou a semente de Deus, Satanás semeou a semente do mal. A aparência pode enganar. O joio se parece com o trigo no início, mas com o tempo se revela. Nem todos que parecem ser do reino realmente são. E aí vocês precisam estar atentos acerca disso. Porque muitas pessoas ficam atrás de profetas. Deus profetiza, Deus usa, lógico que usa. Mas se Deus tiver que usar um profeta para falar com você, pode ficar tranquilo que o profeta virá até você. Não precisa ir buscar o profeta. Não faça isso. Porque o que tem de falsos profetas hoje não está escrito. São filhos do diabo, das trevas. São joio no meio do trigo. Maculando o nome da igreja, maculando o nome do Senhor. Colocando em xeque a fé das pessoas e destruindo a fé daqueles que estão iniciando. Então toma muito cuidado com isso, porque vocês são joio no meio do trigo. Se vestem igual, fala igual, tem a linguagem cristã.
onde você vai, paz do Senhor, graça e paz, shalom, paz de Deus e tal. Mas lá nas obras da pessoa são totalmente contrárias ao evangelho. Então eles são joios, cuidado. O tempo revelará a diferença. Deus permite que ambos cresçam juntos, porque arrancar antes da hora pode prejudicar o verdadeiro trigo. Haverá um tempo determinado para a separação. Então, tá ali o trigo e o joio caminhando junto. Dentro das igrejas aí afora, das milhões de igrejas que existem no mundo e no Brasil. Então aí, tudo junto, misturado. Não tem como separar, você não consegue, não tem como você arrancar. O pastor não pode tirar o cara da igreja, não pode expulsar, não pode. Tem que deixar ali. Mas vai chegar um dia em que Deus vai trazer juízo. E quando Deus trouxer juízo, aí então você vai ver quem é de Deus e quem não é. A Bíblia diz, e Deus fará outra vez a diferença sobre aqueles que servem a Deus e sobre aqueles que não servem. Está lá em Malaquias. Deus vai trazer a diferença. Deus vai fazer a diferença. Mas até lá, não tem como separar. A menos que você seja uma pessoa que caminhe no caminho do discipulado, porque no caminho do discipulado é tremendo, porque você vai acompanhando as obras da pessoa. Quem está no discipulado, eu louvo a Deus porque eu vivo discipulado, eu estou discipulando vocês aqui, daqui a pouco eu vou numa célula aqui, discipular uns irmãos aqui. Então a gente trabalha com o discipulado. Quando você trabalha com o discipulado, você convive com a pessoa, você sabe quem é a pessoa, você conhece a pessoa, você sabe da vida das pessoas. Agora, quando você não conhece a pessoa, nunca nem viu na vida, e você já vai acreditando, já vai depositando confiança, é um perigo muito grande. Principalmente nos dias atuais, em que as pessoas não têm mais temor, as pessoas não têm mais verdade, as pessoas não têm mais brilho, não têm mais vergonha na cara. As pessoas perderam realmente o brilho. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque o que tem de joio no meio do trigo não está escrito. E a parábola está aqui, já foi falada lá foi Jesus que falou essa parábola, deixando claro para mim e para você que nós não estamos enganados, a menos que a gente não lê a Bíblia. Tá? Então fique atento, porque quem está no reino é trigo. Quem está tentando enganar que está no reino é joio. E ele vai trazer os frutos negativos dele. Tá bom? Então a separação final virá. No fim do mundo, os anjos colherão os maus, que são o joio, e os lançarão no fogo eterno, enquanto que os justos, que são o trigo, entrará gloriosamente no reino do Pai. Então, seja trigo. Seja trigo. Deus nos chamou para ser trigo. Deus nos chamou para alimentar a multidão. É interessante que a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é a semente do trigo. Porque ele disse, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Jesus foi na cruz e morreu. E hoje nós somos crentes porque ele fez isso, porque ele morreu por nós naquela cruz. Só para vocês terem noção da profundidade dessas revelações de Deus, a Bíblia diz que Jesus Cristo nasceu numa cidade chamada Belém. Sabe o que significa a palavra Belém? Cidade do pão. Deixando claro que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu para nós, que trouxe a semente de ser alimento para as almas sedentas. O profeta diz que nos últimos dias haveria uma fome extrema na terra. E ele diz que essa fome não é de comida e nem de pão, mas é de ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele é o verbo encarnado. Então ele é o pão que desceu do céu para alimentar a nossa alma. Então cuidado, porque os joios estão por aí. Cuidado, tá? Deus é justo e paciente. Ele não age precipitadamente. Ele dá tempo para que o trigo amadureça. Ele também oferece oportunidade de arrependimento. Alguém pode dizer assim, mas se o joio se arrepender? Se o joio... A gente precisa entender que tem gente que não vai se arrepender porque ele é filho do diabo. Não vai mudar. Não vai mudar, não tem como. Tem pessoas que são filhos do diabo. Elas não vão mudar. Existem pessoas que estão equivocadas. Existem pessoas que estão sendo levadas pela multidão. Essas pessoas sim, elas vão vir, vão aceitar Jesus e serão trigos. Mas existem pessoas que elas são do diabo. Essas pessoas não vão mudar. Não adianta você querer mudar essas pessoas. Não tente mudar ninguém. Só você mesmo. Não, a pior coisa do mundo é a mulher querer mudar o marido, é o marido querer mudar a mulher. Não faça isso. Mude a você. O único poder que você tem é de mudar a sua vida. Dos outros, não. Dos outros, você ministra a palavra e deixa Deus ajudar a pessoa a se mudar. A diferença natural entre trigo e o joio na agricultura.
O trigo é um cereal verdadeiro, comestível e nutritivo, que é o que faz o pão, que faz uma série de outras coisas aí. Quando amadurece, suas espigas se encurvam em humildade pelo peso dos grãos. O trigo, quando ele fica maduro... Gente, eu nunca vi trigo, tá? Estou falando aqui a informação que eu recebi aqui das pesquisas que a gente faz. Mas eu nunca vi um pé de trigo. Quem mora lá pro lado do Rio Grande do Sul, aqui nessa região de Santa Catarina, lá o pessoal planta muito trigo. Aqui em São Paulo é um lugar muito quente, aqui a gente não planta trigo. Tá? Eu já vi uns pezinhos de trigo, mas eu creio que não é o trigo, né, correto lá que o pessoal planta lá, porque o trigo ele cresce um pouco, né? Ele cresce um pouco e dá os cachinhos, tipo um cacho de arroz mais ou menos, pelo que a gente vê nas fotos, entendeu? Então ele amadurece, ele tem os grãos, ele amadurece, então ele se encurva por conta dos grãos, dos frutos que ele produz. Tá? Porém o joio é uma planta daninha e ela é parecida com o trigo no princípio, no início, tá? Aqui o rapaz fala até o nome dela científico, é Lolium temelento, nome grego, né? Porém ele não produz fruto bom, ele produz uma massinha lá que pode ser até tóxica. Ele fica ereto, ele é rígido e é vazio, que simboliza um símbolo de orgulho e de esterilidade. Na aparência inicial, o trigo e o joio são idênticos. Porém, na fase do fruto, eles se diferenciam muito. É por isso que Jesus disse, não arranque agora, deixa no dia do juízo, porque lá estarão amadurecidos. Então, a diferença do joio e do trigo é que o trigo produz o fruto, tá? Maravilhoso para fazer o pão e para fazer uma série de outras coisas aí, bebidas até, né? No caso, por exemplo, o joio não produz, ele produz algo tóxico. Entenderam ou não? Então, essa é a grande diferença. Quando é que você vai saber que uma pessoa é trigo e que uma pessoa é joio? Na hora dos frutos. É na hora de revelar os frutos que você vai saber quem é joio e quem é trigo. Por isso, queridos, que nesta noite, tá entendendo? Esteja no reino, leia a palavra, busque a palavra de Deus, e você vai ter discernimento para saber quem é quem no reino. Tem muita gente sendo enganado por profetas, aí, falsos profetas, que são puro joio, mas que passam aquela ideia de serem homens e mulheres de Deus, quando na verdade são joio puro. Puro. Tá? Então nessa noite, toma cuidado, vigie, ok? Porque é o fruto que determina quem é joio e quem é trigo. Na aparência todos são iguais. Tá? Então olha só. Diferença espiritual, filhos do reino e filhos do maligno. O trigo é filho do reino, ele ouve a palavra e obedece a palavra, ele dá frutos, segundo o que está escrito em Gálatas 5:22. Ele tem o caráter de Deus, de Cristo, é humilde, inclina-se diante de Deus, sempre se inclina para as coisas de Deus. Porém o joio, olha só a diferença, o joio ele é filho do maligno, ele rejeita, distorce a palavra, ele rejeita a palavra, distorce a palavra, ele não frutifica, ele vive na carne, tem aparência às vezes, mas não tem essência. Entendeu? Qualquer coisa ele explode, estoura, xinga todo mundo, fala palavrão. Tá entendendo? É orgulhoso, se acha melhor que todo mundo, exalta-se a si mesmo. Porém a Bíblia diz que nos últimos dias será lançado no fogo eterno. Será lançado no fogo do juízo. Ok? Então olha só, a diferença no final, lá no finalzinho. O trigo, Mateus 13:30 está dizendo, ajuntai-o no meu celeiro. Então o trigo será colhido e levado para o celeiro de Deus. Porém o joio está dizendo assim, atai-o em molhos para o queimar. Mateus 13:30. Ele será lançado na fornalha de fogo. Conclusão prática. Como saber se eu sou trigo ou joio? Você tem frutos espirituais? Você ama e obedece a palavra de Deus? Sua fé é verdadeira ou é só aparência? Sua vida glorifica a Deus ou ela glorifica a si mesmo? Então olha só. Faz essa análise na tua vida hoje. E vê se você está servindo a Deus ou se está servindo a si mesmo, ou se está servindo as trevas. Quem você está servindo? Quem está dominando a sua vida? Quem é Senhor sobre você? Amém, Jesus? Então essa é a conclusão. O fruto, o trigo, ele dá frutos espirituais. Amém? Ele não frutifica. Ele não frutifica para si mesmo. Ele não vive na carne, mas ele frutifica no Espírito. Ele tem o caráter de Cristo, tá? Ele não apenas... O ímpio tem aparência, o joio tem aparência, mas ele não tem essência. Porém, o trigo, ele tem frutos. Amém? Ele se inclina diante de Deus.
ele é obediente, ele ouve a palavra, ele ama a palavra, ele ama as coisas de Deus. Ele ama os louvores e a adoração ao Senhor. Tá entendendo? Ele gasta tempo com Deus. A vida dele é colocada no altar de Deus. Então, lições práticas para nós hoje. Estamos encerrando já. Devemos ser trigo verdadeiro e não joio disfarçado. Nem todos ao nosso redor são do reino, mesmo que pareçam. E eu não sou eu que vou julgar, nem você. Por isso que Jesus diz, não arranque, deixa lá. Nos últimos dias nós vamos ver. Não devemos julgar antes do tempo. A separação pertence a Deus. O reino cresce mesmo em meio à posição e confusão. Haverá justiça no final, e o mal será arrancado. O reino é glorioso para o justo, mas trágico para o ímpio. Então o reino de Deus é maravilhoso para nós, para aqueles que são trigo, para aqueles que querem servir a Deus de verdade. Mas para aqueles que são ímpios, para aqueles que são joio, vai vir um juízo terrível. Então hoje é tempo de nós fazermos aí examinarmos, né? Fazer um exame dentro da nossa alma, nosso coração. Entrar dentro de nós, uma introspecção, e ver se de verdade nós somos trigo ou joio. Porque dessa forma nós vamos valorizar a estadia no reino de Deus. Então Deus quer que você seja terra boa e Deus quer que você seja trigo. Essa é a conclusão dessas duas parábolas do reino. E vai continuar aí, na semana que vem eu falo mais. Tem vários aqui, não dá para falar tudo de uma vez, são muitas coisas. Tá? Eu estou até resumindo aqui, se vocês querem saber, de tanta coisa boa que tem aqui. E às vezes a pessoa fala que não consegue ler a Bíblia, porque não sei o quê. Tem tanta coisa boa para a gente ler e estudar na palavra de Deus. Então Deus está te chamando para ser trigo. Deus está te chamando para ser terra boa. Deus está te chamando para fazer a diferença aonde você estiver. Essa é a chamada de Deus para mim e para você. Porque nós somos do reino. Nós somos chamados para estar no reino. E o Senhor Jesus Cristo precisa de nós no reino, como sua semente, como trigo e como terra boa. Amém, Jesus? Quero orar neste momento por você, pela sua casa, pela sua família. Semana que vem a gente continua. Não falte dessa série. Tá? Depois que terminar essa série, acho que vou começar uma outra série falando sobre as sementes. Quero trabalhar sobre essa questão de semente. É muito importante você entender nesta noite o quanto você precisa valorizar as coisas de Deus, o reino de Deus, e buscar a presença e a vontade de Deus para a sua vida. Amém, Jesus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade Evangélica Esperança. Se de repente você sentiu no coração dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto para a nossa obra aqui que nós estamos fazendo, realizando aqui a obra chamada Igreja Comunidade Evangélica Esperança, e você for do TikTok ou do Kawaii, o Kawaii tem lá um Pix já nos vídeos abaixo. Você aqui no TikTok não tem, porque não pode ser posto aí, tá? Então entre em contato comigo no privado, que eu passo para você, e você vai estar fazendo a sua oferta, e eu vou estar orando por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Tá? Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve hoje, para que nós venhamos estar sempre juntos, porque você sendo inscrito, você sabe que assim que eu entrar aqui na live, o TikTok e o Kawaii vai chamar vocês, e vocês vão vir aqui para ouvir a palavra do Senhor. Não esqueça, nós estamos numa série sobre o reino de Deus. Hoje eu falei algumas parábolas, tem mais para ser falado ainda, tá? E nós vamos aí terminar essa série de 10 ministração sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e vai abrir a tua mente, o teu coração, para você entender a profundidade das coisas espirituais. Amém, Jesus? Vamos agradecer ao Senhor? Tem que ir para a célula ali, já estou atrasado. 8 horas tem que estar na casa da irmã ali. E estou atrasado já, mas nós vamos agradecer a Deus. Amém? Feche teus olhos. A Natália Ornella. A Natália também está comigo aqui bastante tempo já nas lives aqui, né? Deus abençoe, viu, Natália? Também a Neuza. Deus abençoe, Neuza. Vamos orar, amados. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, queremos te agradecer nesta noite. Muito obrigado por esta palavra. Foi muito maravilhosa. Recebemos essas instruções sobre o reino, sobre as parábolas do reino. Nós somos chamados para ser terra boa, nós somos chamados para ser trigo, nós vamos frutificar, nós vamos prosperar, nós vamos crescer. O teu reino vai ser visto através de nós. Nós seremos, meu Pai, a tua boca, nós seremos teus pés, as tuas mãos nessa terra. Então que o Senhor abençoe grandemente a vida dos teus filhos, faça-os crescer em ti, faça-os crescer na tua palavra. Não permita que sejam enganados pelo joio, pelo engano, pela mentira deste mundo, mas que eles possam prosperar espiritualmente na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deus abençoe.